2h30 aqui no Bora Brasil, de volta para você ao vivo, já aqui nos estúdios comigo ao meu lado, Beatriz Ferretti, editora de internacional do Band News TV, que sempre traz as informações do cenário internacional, que está movimentado, né, Beatriz? A gente teve hoje um agravo aí nessa guerra comercial, se podemos dizer assim. China, Canadá e México anunciando tarifas, então, aos Estados Unidos, uma retaliação em relação às tarifas já impostas por Donald Trump. Eu queria que você explicasse o que de fato foi anunciado por esses 3 países em relação aos Estados Unidos. Uma boa tarde a você. Bem, boa tarde a você, boa tarde também aos ouvintes. Eu diria que é uma confirmação de que a guerra comercial e tarifária começou, de fato, nesta terça-feira. Ontem à noite, o presidente americano Donald Trump confirmou que hoje, a partir da 00:01, pelo horário local, iria dar início ao tarifaço contra México e Canadá e também a imposição adicional de mais 10% de tarifas sobre produtos chineses. Então, o que aconteceu primeiro a partir dos Estados Unidos? A imposição de 25% de taxas sobre importações mexicanas e canadenses e um total de 20% sobre importações chinesas. O Trump afirma que esses países não estão adotando ações suficientes para conter o tráfico internacional de drogas. Ele afirma que há a entrada de um tipo de droga chamada fentanil a partir desses territórios e também acusa principalmente o México em relação ao tráfico de armas. Diz que há os cartéis ali, né, mexicanos que têm, segundo ele, uma relação com o governo mexicano e que os países, né, que o governo mexicano não faz o suficiente para coibir essas ações. No mês passado, o Trump até chegou a adiar em um mês a imposição de tarifas contra o Canadá e contra o México, dizendo que trata-se de uma questão emergencial nas fronteiras, mas que ele colocou ali esse prazo para ver se os governos iriam agir e conter essa situação. Segundo ele, isso não aconteceu e por isso que as tarifas passaram a vigorar. Hoje a gente teve resposta dos 3 países, começando pela China, quando era madrugada. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que a China condena esse tipo de atitude de Donald Trump. Eles preferiam ter um diálogo e não dar início a uma guerra tarifária, mas que eles vão jogar na mesma medida até o fim. E anunciaram a imposição de 10% a 15% de tarifas sobre produtos alimentícios americanos e também agrícolas. Além disso, 25 empresas americanas terão restrições em território chinês. Isso também já valendo. Depois, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, fez uma entrevista coletiva por volta das 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília, prometendo retaliação a Donald Trump. Ela disse que são infundadas as acusações do presidente americano, falou que o país trabalha para conter o tráfico de drogas, recusou essa afirmação de que o governo mexicano tem envolvimento com os cartéis e disse que vai impor medidas tarifárias e não tarifárias, mas essas ações serão detalhadas numa próxima reunião que será realizada neste domingo. E o mais recente foi o Canadá, que agora há pouquinho se manifestou. O premier Justin Trudeau fez uma longa entrevista coletiva confirmando que vai impor 25% de tarifas contra 155 bilhões de produtos americanos. 30 bilhões de produtos já vão enfrentar esses 25% de tarifas imediatamente e o restante, 125 bilhões de dólares, vão enfrentar esse tarifaço nos próximos 21 dias. O Trudeau foi muito duro nas palavras, ele disse que é uma estupidez o que o Donald Trump está fazendo, que isso afeta os empregos dos 2 países, os cidadãos, vai elevar os preços dos produtos, vai ter uma questão inflacionária. Diz que não pretendia levar isso adiante, mas que ele está respondendo porque o presidente Donald Trump quis assim. Então ele fez uma menção aos americanos, lamentando essa situação e também um recado claro a Donald Trump, citando nominalmente o presidente, falando: isso é uma estupidez, eu não concordo, mas eu não tenho como não retaliar. E o Donald Trump já se manifestou em relação ao anúncio dessas tarifas desses 3 países? Ainda não, e a gente está numa grande expectativa porque hoje à noite ele vai fazer um discurso ao Congresso americano. É o chamado Discurso de Estado da União, que acontece todos os anos, mais ou menos nessa época, em que o presidente
se reúne com senadores e deputados no Capitólio para falar sobre o que passou no governo, né? Até então, ele tem poucos meses no cargo, né? Assumiu dia 20 de janeiro para esse segundo mandato. Então, o que passou ainda é um período curto, mas a expectativa é de que ele vai falar o que vem pela frente. Segundo a imprensa americana, ele deve focar o discurso principalmente em questões econômicas e falar também sobre a paz no mundo. Questões econômicas, certamente ele vai mencionar o tarifaço, e aí ele pode dar, sim, hoje à noite, uma resposta ao México, ao Canadá e também à China, e até, como já aconteceu, fazer novas ameaças à União Europeia, porque ele também já disse que pode taxar países europeus nessa mesma linha. Então, vamos ficar de olho. O discurso acontece às 11 horas da noite pelo horário de Brasília. Aliás, vou puxar a sardinha para o meu lado, porque a Band News TV vai fazer uma cobertura especial. Quem quiser acompanhar, a gente vai ter tradução simultânea, o discurso na íntegra. Trump, então, falando de tarifaço, de questões econômicas e provavelmente também de Ucrânia, de Oriente Médio, porque as TVs americanas já dizem que ele deve colocar ali boa parte do discurso dele em relação à questão na paz, sobre a paz no mundo. E a paz no mundo e a paz ali no Oriente Médio, também em relação à Ucrânia e à Rússia, é um assunto, né, que está sendo debatido. O presidente Donald Trump suspendeu a ajuda militar à Ucrânia. Eu queria que você atualizasse como está a situação em relação a esses dois países, a União Europeia também aí no meio, e como que como que está essa situação, principalmente depois daquela cena que chamou muito a atenção do Zelensky, do Donald Trump discutindo ali, enfim, aquela situação constrangedora. Qual que é a atualização? A atualização é que o Volodymyr Zelensky recuou. Ele disse que se arrepende do que aconteceu na Casa Branca, quando ele se encontrou com Donald Trump na última sexta-feira. Os dois bateram boca, né, se envolveram numa briga. O Donald Trump colocou o dedo na cara do Zelensky, acusando a Ucrânia de não ser grata à ajuda militar que recebeu nesses últimos 3 anos de guerra. E aí ontem o Trump confirmou que estava suspendendo a ajuda militar à Ucrânia porque percebeu que Kiev não estava disposto a negociar uma paz verdadeira com a Rússia. Hoje de manhã, o premier da Ucrânia disse que o exército ucraniano poderia continuar agindo no campo de batalha contra a Rússia sem essa ajuda militar dos Estados Unidos, mas algumas horas depois, pelo jeito, o cenário mudou e agora há pouco o Zelensky fez uma nova publicação nas redes sociais dizendo que se arrepende então do que aconteceu e que está totalmente disposto a negociar mais uma vez com Donald Trump. Ele diz que está disposto a agir sob a forte liderança do presidente americano, diz que a Ucrânia está pronta para voltar a negociar e a assinar um acordo com os Estados Unidos sobre a criação de um fundo para a exploração americana de minérios raros em território ucraniano. Então ele está meio que cedendo, assim. Acho que o Zelensky percebeu que sem os Estados Unidos não dá. Eles vão precisar da ajuda americana, tanto militar quanto diplomática também. Então ele dá um passo para trás e agora a gente tem que esperar como é que vai ser a reação de Donald Trump, se ele volta atrás nessa questão da suspensão da ajuda ou se ele vai seguir firme e bater o pé ainda para ver se o Zelensky seja mais contundente nessa afirmação de que está disposto a negociar em prol da paz. A Rússia está deitando e rolando, né? Diz que a suspensão do fornecimento de ajuda para a Ucrânia é uma vitória, isso sim significa paz. Então mostra esse alinhamento e talvez essa aproximação maior entre Trump e Rússia e não entre Trump e Ucrânia. Agora, Beatriz, falando em relação a gás, a ajuda humanitária segue suspensa e também sem previsão de reabertura. A ajuda humanitária para lá, é isso? É isso, e a novidade de hoje, Maju, é que Estados Árabes fizeram uma cúpula para debater o futuro da faixa de Gaza. Foi uma região convocada emergencialmente no Egito, na capital Cairo, com a presença do presidente egípcio que sediou que é a cúpula, mas também o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o chefe da diplomacia da União Europeia, o Antônio Costa. Então tinha nações árabes, a ONU e também a União Europeia para tentar trazer um contraponto àquela proposta de Donald Trump para o futuro de Gaza. Você deve se lembrar, recentemente o Trump causou polêmica ao propor a retirada dos 2 milhões de palestinos da faixa de Gaza e a reconstrução do território para transformar numa espécie de Riviera do Oriente Médio, a partir de uma espécie de ocupação americana de lá. Parte da comunidade internacional rechaçou essa ideia,
classificando a proposta como uma limpeza étnica, dizendo que não tem cabimento. E aí os árabes estão revoltados com isso, acham que os palestinos têm que continuar na terra deles, na faixa de Gaza, e estão propondo esse plano, que prevê uma reconstrução da faixa de Gaza até 2030, mantendo a população no local e a um custo de 53 bilhões de dólares. Esse documento tem 112 páginas e prevê que a primeira etapa dessa reconstrução seria o início da remoção das munições não detonadas e também a limpeza de mais de 50 milhões de toneladas de escombros deixados pelos bombardeios militares de Israel na faixa de Gaza. Então, seriam algumas fases, né? Essa proposta foi debatida hoje nessa cúpula, apresentada, e é uma ideia aí do que a gente pode ter pela frente. Como você disse na pergunta, há essa suspensão do cessar-fogo na faixa de Gaza, né? Porque Israel e Hamas tiveram aquela trégua que durou 42 dias na primeira fase do acordo, terminou no último sábado. Até agora, o cessar-fogo não foi estendido. Ontem teve um pequeno ataque na faixa de Gaza, 2 pessoas morreram. Nada comparado ao que estava acontecendo antes, mas os ataques podem ser retomados, porque o cessar-fogo está suspenso. E aí está nessa dúvida. Enquanto essa cúpula árabe debate o futuro da faixa de Gaza, será que Israel e Hamas vão prolongar o cessar-fogo? Ou já vão dar início à segunda fase, que pode debater o futuro, a reconstrução? Então, tudo ainda em aberto e essa instabilidade no Oriente Médio que continua muito forte.